Olá, minha gente. Tudo jóia? Estou aqui de novo na TV Real para toda Nova Friburgo e região. Estou aqui, como ele mesmo diz, o voluntário Flávio Melo, uma figura muito importante, conhecido aqui em Nova Friburgo, uma pessoa, aliás, vem da mãe dele já, né? Que é uma pessoa que criou, que abraçou a palavra certa, a PAI, né? Que é uma coisa que ele vai desenvolver aqui no bate-papo comigo, para as pessoas saberem, para desmistificar realmente a PAI, que algumas pessoas assim com certo preconceito, outras não, etc. E, de qualquer maneira, nada melhor falar um assunto que não é muito divulgado assim na mídia. As pessoas falam assim aleatoriamente, mas não entra no assunto, e muitas pessoas também. Enfim. Então, eu estou aqui e é bom, porque o Flávio, ele é uma pessoa, é um voluntário. Entendeu? Tudo bem, Flávio? Tudo bem. Como é que tu me passava? Agradeço aí o convite, né? Olha, eu quero agradecer uma pessoa voluntária, uma pessoa que faz, né? Só para recapitulando, eu não sou de Nova Friburgo e tudo, então, mas eu vi, eu acompanhei assim, algumas coisas assim da Dona Dorinha, né? Que o papai vem do Rio, né? Foi mais ligada lá e depois veio arrastando para as regiões serranas, etc, etc. Eu queria te fazer a primeira pergunta. Eu quero abranger vários aspectos, como a situação, como está, como foi, como criou, qual o teste do pezinho, né? Todas essas coisas são muito importantes no dia a dia. Como é que eu queria que o senhor começasse para mim, como é que tudo aconteceu com a sua mãe, como é que ela teve essa humanidade, digamos assim, de levantar a bandeira, digamos assim. Na verdade, eu venho de uma família, né, que nós somos 4 irmãos. Minha mãe teve 4 filhos, os 3 sem nenhuma deficiência, e o 4, o Rafael, nasceu com paralisia cerebral severa, né? Ele é totalmente dependente, o médico tinha dado 5 anos de vida, hoje ele tem 55, e justamente o que aconteceu, quando ele nasceu, você não tinha absolutamente nenhum recurso em Friburgo, você tinha uma instituição que dava um atendimento, né? Mas não era o suficiente, porque a minha mãe sempre entendeu que a família tinha que participar do processo de reabilitação, juntamente com a equipe. Então, buscando assim alguma entidade que tivesse assim essa perspectiva da família, ela tinha que descer toda vez para o Rio. Ela resolveu, com um grupo de amigos, se reuniram, né, com o meu saudoso tio, também Neir Melo, foi uma pessoa que ajudou, e tantos outros, fica difícil até nominar, e aí foi fundada a PAI aqui em Friburgo em 1979. Mas é importante ressaltar que a PAI de Friburgo, ela faz parte do maior movimento filantrópico comunitário do mundo na área, né? São 2.300 APAIs aqui no Brasil, nós temos 62 no estado do Rio, né? Eu tive a honra de coordenar a divulgação dessas APAIs durante muitos anos. Que bacana, hein? Né? E foi fundada na cidade do Rio de Janeiro, né? Ali na Rua Bom Pastor, ali na Tijuca. Sim, sim, sim. Aí se iniciou. A APAI começou primeiro equipamento da APAI foi uma banheirinha velha no porão da minha casa aqui no bairro do Cordoeiro. Quando se iniciou as primeiras reuniões, 2 técnicos vinham fazer acompanhamento. Posteriormente, ela conseguiu uma casa, alugando uma casa aqui na antiga Rua Baronesa, aqui no centro, ali perto do antigo Colégio Céfiro. Foi avançando um pouco, a gente conseguiu alugar um imóvel aqui na Rua São João, permanecemos aí por 6, 7 não sei, 1 ano, 2 anos, até que em 1982, através do prefeito Heródoto, a PAI conseguiu um espaço para construir a sede própria, que ela fica localizado lá em Conselheiro, que era um terreno totalmente abandonado, né, todo acabado, e a PAI ali iniciou todo esse processo de reconstrução. Começou pequenininha, né, hoje a gente atende a quase 1.200 pessoas. Que bacana, muito bacana isso. Né, uma equipe de 130 funcionários,
E assim, e atende todo tipo de deficiência. No início, a gente sempre acreditou que é muito mais racional, mais responsável, mais ético investir na prevenção do que depois você ter esse arcar com essa... A prevenção é tudo de bom. Tudo. Eu acho em tudo. Eu sou suspeito a falar, porque também sou terapeuta ortomolecular, Sim. acupunturista, e eu conheço, sou Muito apaixonado por importante. isso. Agora, já que está falando nessa parte, eu queria, junto com o público, te fazer uma pergunta em relação ao teu irmão. Você falou para mim que ele nasceu com paralisia cerebral severa, totalmente dependente. Bem, uma coisa que eu queria fazer é o seguinte: houve uma formação, houve algum problema emocional que de repente tenha ficado muito tempo sem oxigênio, ou foi... Enfim, tem vários fatores, né? Sim. No caso da paralisia cerebral, ainda existe casos, mas graças a Deus, até porque melhorou muito a questão do pré-natal, do acompanhamento. Sim, pré-natal é tudo. Porque era muito teste comum, do pezinho também. No caso dele, ele fechou a moleira quando ele nasceu. Na época, 50 anos atrás, não tinha recurso nenhum. Ele fechou a moleira e não desenvolveu o cérebro. Agora, era muito comum, ainda existem, casos de anóxia, que é na hora do nascimento, passa na hora de nascer, a criança acaba nascendo com paralisia cerebral. Então, era muito mais comum. E aí, a pai entendendo... Naquela época não tinha recurso. Não tinha. E tudo que você, na verdade, a pai tem um papel não só no atendimento, mas na construção da legislação. Você falou do teste do pezinho. O teste do pezinho, a PAI foi pioneira, né, uma das pioneiras no Brasil, junto com a PAI do Rio, a implantar o teste do pezinho como obrigatoriedade. Mas para a gente ter essa obrigatoriedade, a PAI ajudou muito nesse processo de garantia em lei. Então, quando você pega lá o Estatuto da Criança e do Adolescente, primeiro a gente teve que garantir ali, que está ali no 3º ou 4º capítulo, exames que visam rastrear o metabolismo da criança. Então, primeiro o direito à vida, depois o direito a uma vida saudável e exames de prevenção. Então, a partir dali, a PAI cresceu muito. Por quê? Porque a gente conseguiu, na época, 90% de todos os recém-nascidos do município passavam pela PAI através do teste do pezinho. Então, isso era um mecanismo que a PAI tinha também, de fazer a triagem dessa criança, que quanto mais rápido você identificar, mais você vai poder atuar. Sim. Né? Você tem o diagnóstico, você traça o prognóstico para o atendimento. Hoje em dia, hoje em dia que eu falo de uns 10 anos para cá, não sei, eu vou te fazer essa pergunta, talvez assim, que você possa me responder. Em muitas áreas, células tronco, está ainda, não está 100%, mas já está tendo muita, se não me engano, eficácia, né, e tudo. E a nível do córtex cerebral, no caso do cérebro, como é que está o andamento no momento? Qual é a eficácia? Qual estudo que está desenvolvido, vendo? É importante ressaltar que a PAI, às vezes, nós estamos num momento que está se falando muito de autismo, né? Está muito em evidência, mas é importante ressaltar que a PAI, quando ela foi fundada para atender a todo tipo de patologia. Então, hoje você tem uma maior incidência do autismo, mas você tem da síndrome de Down, você tem muita incidência grande de microcefalia, você tem inúmeras... Nós temos síndromes na PAI que só a PAI de Friburgo no estado atende. Né? Só que também enfrenta alguns problemas, a falta de geneticista, né? Porque a mãe tem que se deslocar para o Rio muitas vezes. Então, assim, são tantas as síndromes e que cada uma você tem um tratamento específico. A célula-tronco, ela é fundamental, né, na reabilitação, só que são estudos ainda que atendem a um grupo, né, que é importante. Inclusive, quando a gente fala da questão de deficiência, a gente também inclui também as doenças raras. Exatamente. Né, muito pouco falada. E que não é muito comum, não são muito comuns, né? São muitas, mas muitas delas não são comuns. Então, assim, muitas vezes o medicamento é muito caro. Né? Tem diferenciação de síndromes. Sim, muita. Você, por exemplo, né,
tem muitos casos de criança que tem, além do autismo, ela tem outras patologias associadas, né? Às vezes tem criança com autismo, síndrome de Down, tem criança com a psicose e o autismo, e tantas outras, que aí seria uma questão extremamente técnica, né? Porque a psicose, tem muitas pessoas que fazem até confusão entre psicopata, que é uma disfunção do sistema límbico, com psicótico, né? Psicótico é uma coisa mais... como é que eu vou dizer? Complexa, que não quer... Porque normalmente o psicótico, eu chamar assim, que tem ataques, eles não são pessoas ruins. A ruindade vem do psicopata. O psicopata são pessoas ruins, mas são inteligentes. Não tem nenhuma patologia no sentido de falta de inteligência. Muito pelo contrário, eles são muito inteligentes, sutis. São pessoas que falam aquilo que você quer ouvir, para te agradar. Às vezes, meio-dia, eles vão te dar a mão para você não cair na rua. E vai chegar meia-noite, 2 horas da manhã, se estiver no precipício, ele vai te empurrar e vai sentir orgasmo vendo o sofrimento alheio. Bem, é mais ou menos assim. Agora, e no sistema, claro, varia muito a intensidade, né? Entre o veneno e o remédio, que varia a dosagem também e tudo. Mas o psicótico, na sua opinião, tem como... até que ponto a pessoa pode ou não se recuperar, tornar-se uma pessoa aparentemente, mesmo com alguma coisa normal, assim? Tem as especificidades, né? Então, cada caso é um caso, né? Eu acho que tem vários tipos de psicose. Às vezes, é o que eu falei, você tem outras patologias associadas. O que você precisa sempre é de acompanhamento e uma equipe multidisciplinar. Multidisciplinar. Isso é que é fundamental. E é o que a PAI proporciona. E é oneroso também, né? Nossa, a gente fala porque o desgaste para a família é muito grande, né? Porque as pessoas não têm, dependendo do caso, é o que eu falo, cada deficiência ela tem a sua dificuldade. Por exemplo, no caso do meu irmão, há 55 anos a gente dá almoço, dá banho e troca a fralda. Na minha família somos 3 irmãos, a gente consegue se organizar com a minha mãe, enfim. Mas nós temos, por exemplo, ele não corre, ele não faz nada assim que coloque ele em risco. Agora, você tem casos de autismo realmente muito severos. Mas ele leva uma vida vegetativa, né? Não, ele é super alegre e tudo, ele só não se... ele tem uma forma específica de se comunicar. Isso foi bom tocar, porque eu vi algumas pessoas assim, sim. Porque, como falou, é muito bom tocar. Que tem pessoas que ficam assim, sistema. Então, menos mal. Há um tempo atrás. Fica vegetativo, assim. Isso aí, não tinha esse recurso, porque quando a gente fala no direito deles, a PAI sempre viu de uma forma mais abrangente. Não é cuidar só da saúde, que a PAI tem uma escola também, podemos entrar depois nisso. Não é só saúde e educação, eles têm que ter acesso a tudo que qualquer cidadão tem, por exemplo, esporte, lazer, cultura, acesso a tudo. Quando a gente fala em acessibilidade, a gente fica com um discurso muito restrito à rampa. Sim, exatamente. A rampa é o último estágio da acessibilidade. O primeiro acesso que a criança tem que ter, primeiro, são esses exames, que garantam que ele vai ter um diagnóstico precoce, né? Teste do pezinho, que depois a PAI avançou pioneira no teste da orelhinha, teste da linguinha. Iridologia. Um monte de exames que previnem. Agora, o que chama muita atenção da gente, que a gente até quer deixar muito claro para a população, que a PAI, ela se tornou referência. Então, na medida que você se torna referência, a demanda é muito grande, todo mundo quer, e o SUS ele é universal. Recentemente, a PAI trouxe um centro de reabilitação regional para o município, né, que ele não atende, a PAI hoje não atende só a questão da deficiência, está atendendo traumas, AVC, uma série de coisas que a PAI também atende. Por quê? Porque o governo federal, ele abre um edital lá e vê quem se habilita. Então, esse centro ele é regional, ou seja, ele abrange aqui 12 a 15 municípios. E a PAI de Friburgo se habilitou
tem estrutura, porque não é fácil, você tem que ter equipe, estrutura física, tá com as contas todas em dia, documentação para poder ter. E aí, às vezes, você ouve comentário que tem muita gente de fora que vem ser atendida na PAI de Friburgo. Muito bacana. Mas é importante ressaltar que você, na verdade, a legislação impõe nesse centro de reabilitação que 30% tem que ser para os municípios vizinhos. Então, hoje, tem gente que se desloca de Teresópolis, de Cordeiro, de Bom Jardim. Galo, Bom Jardim, Cachoeiras, são várias cidades. Então, se a PAI não traz esse projeto, esses 70% teriam que estar se deslocando para outras cidades. E a PAI acaba abrangendo. Eu, inclusive, um fato assim, eu quero colocar, abranger para o doutor, Vossa Excelência, vou chamar assim, antigo doutor Jair Messias Bolsonaro, colocou um salário mínimo para as crianças com microencefalia, né? E como é que está isso? Essa é uma questão extremamente polêmica, ao meu modo de pensar. Na verdade, o que aconteceu? Né? A gente teve muito avanço, de fato, até porque o Mignon entrou no circuito, teve muito avanço na questão do autismo na legislação. Sim. Mas é o que é o direito que eles tinham. Essa questão que ocorreu da microcefalia, isso foi no estado de Pernambuco, né, que um grupo de mães, em função da Zika vírus, tiveram esse problema com a microcefalia. Mas todas as crianças já tinham esse direito, desde que tenham o diagnóstico, que é o BPC, é o benefício da prestação continuada, que é o LOAS, que foi uma luta do movimento de APAI lá atrás para garantir um recurso para essas famílias que não teriam como trabalhar. Não vou entrar no critério que ele... Você quer, justamente como o senhor falou, é ligado à parte assim da prevenção e da... Isso, não, mas a aí o que aconteceu? Recentemente, foi aprovado até recente, que não é, nesse caso, dessas mães com microcefalias, eles entenderam que foi negligência do Estado, que foi em função da Zika. Essas mães conseguiram, na verdade, não foi um salário mínimo, elas conseguiram o teto do governo, né, que é R$8.000 o teto da INSS. Que bacana, hein? O grande problema é que eu penso que não vai estender para todas essas famílias que têm filho com microcefalia, porque foi um caso específico. O que causa uma divergência, porque se a gente for avaliar bem, quantas e quantas crianças nasceram com paralisia cerebral e outras patologias aí por negligência do Estado. E essas pessoas não são contempladas com esse teto do salário mínimo. Então, caiu para um grupo específico. E, na minha visão, já que para um, tinha que ser para todos. Uma coisa que você falou antes, e você falou antes, eu tenho observado e tudo, realmente houve uma evolução, uma conscientização maior entre o povo nos últimos 20 anos, né? Que deu uma guinada, porque tinha gente que não... É aquela velha história, pessoas que não são da área da saúde, ou que não ela acha que tudo qualquer coisinha que você faça absurdo, mas eu estou falando a verdade. O cara que não sabe nem ver o galo cantar, o cara é maluco. É simples para eles. O maluco é a cabeça dele que está falando uma coisa dessa, né? Você perguntou sobre o meu irmão, a vida dele, ele é super alegre, participa de todas as atividades, só que não tem esse discernimento e tem essa dependência. Agora, por exemplo, uma mãe que tem um autista severo, às vezes é muito difícil. Eu conheço famílias que têm 3 numa mesma família e mora na área rural de Friburgo. Então, a gente entende que cada família tem o seu sofrimento. Claro, é a lei de karma, de causa e efeito. Agora, independente disso tudo, normalmente acontece isso quando há acasalamento, por exemplo, de primos e tudo. Assim. Por muito tempo teve casamento consanguíneo também. Pode gerar também algum tipo de deficiência. Eu fui muitos anos presidente do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional aqui. Então, eu sempre, eu nunca entendi o porquê que o governo não prioriza 2 questões relacionadas à deficiência muito grave, que não tem abordagem forte do governo.
Uma é questão que eu acho que todas as escolas, já no ensino fundamental, tinha que já ter educação alimentar. Que hoje uma das grandes mazelas do SUS, que causa não Faço só das suas palavras minhas. deficiência, mas tantas outras doenças causadas pela má alimentação, é o que sobrecarrega o SUS. E você não tem um trabalho forte. Priorizaram outras pautas e deixaram a educação alimentar e a educação no trânsito, que hoje é um dos grandes vilões também da causa de deficiência no país. O trânsito, né? Trânsito, e para mim a questão Olha alimentar. só, nós estávamos, por um acaso, eu estava conversando com uma pessoa passada, justamente sobre o trânsito também, foi com um vereador aqui e tudo, e realmente, e tudo. Agora, sobre a alimentação, é uma coisa, você foi fatídico, foi bem, assim, objetivo. Por quê? O ser humano é aquilo que ele come. Justamente. Se a pessoa faz uma alimentação colorida, comendo fibras, né? Outra coisa, probióticos, muito importante, porque a saúde está no intestino. Intestino é na visão oriental, é onde está o nosso cérebro. Sim. Então, um ser humano, por exemplo, que usa os minerais, manganês, selênio, silício, magnésio, outros minerais, zinco, que é bom para a parte sexual e para a parte mental, vão te dar condições. E outra coisa também, que é muito bom também, trabalhar o sistema imunológico, ivermectina, cloroquina, ozonioterapia. Sim. Ozonioterapia é formada através de raios, né, na hora que explodem, né, através dos raios, quando vai ter aquela chuva, aqueles raios, as moléculas de oxigênio se separam, juntando-se a outras, formando o O3, que é o ozônio. E esse ozônio, ele protege a camada da Terra e é um gás tóxico, antibactericida, antigermicida e antifungicida. E é fantástico. Só que deveria-se ter uma visão holística de ozônio, porque melhora essas terapias alternativas, elas são fundamentais, né? A gente acredita. São geniais. Geniais. Você vê hoje, né, quantas e quantas famílias, né, com tanta luta, né, estão tendo acesso ao canabidiol, que era uma coisa difícil, e hoje crianças que assim tinham crises terríveis de epilepsia, não vou entrar na questão técnica, mas hoje estão conseguindo na justiça e estão cuidando, diminui demais a epilepsia, né, e entre tantas outras coisas. Então, os recursos melhoraram muito. E agora, uma coisa também que, saindo um pouquinho do assunto, que sempre que eu tenho oportunidade de ressaltar, eu ressalto, é o seguinte: a APAE, ela tem os convênios, né, a nível de município, a nível de estado e a nível federal. Então, esses convênios, a APAE tem a obrigação de cumprir, senão ela não recebe o recurso, de prestar conta. Só que muita gente acha, confunde que, pela APAE ser muito grande, todo mundo procurar, que a APAE é governo. E, na verdade, a APAE é uma instituição filantrópica, sem fim lucrativo, mas que tem parceria com o governo, ou seja, ela ajuda o governo a executar aquelas políticas públicas que o governo sozinho não consegue executar. Por exemplo, você pega a APAE de Friburgo, ela consegue o que muitas vezes governos não conseguem: captar recurso, né? Em outras esferas, trazer a sociedade junto, né? E isso é importante, a confiança que a população tem. Então, o dever é do Estado, né? Estado é município, governo estadual e federal. É obrigação, está lá na lei. A APAE, ela faz o que pode, porque é muito triste para a gente, as mães muitas reclamam: mas eu vou lá, não tem vaga. Poxa, a gente tem na família. Duvido que alguma pessoa da APAE gostaria que alguma família chegasse lá e falasse que não tem vaga. Se a gente pudesse, atenderia todo mundo. Mas não tem como, a demanda é muito grande. É muito grande, e como o senhor falou mesmo agora, é uma coisa filantrópica, né? Pois é, óbvio que tem uma estrutura empresarial, porque não é fácil. Você tem. Eu fui funcionário durante 20. Me afastei para dar uma respirada, eu tenho meu trabalho, mas sempre que a gente pode estar voluntário, né? Mas tem uma equipe, toda a equipe no final do mês tem que ter o pagamento. Tem que prestar contas. É uma equipe técnica, né? Você não pode ter voluntariado num atendimento específico da criança.
A gente não trabalha. Você tem voluntário em várias áreas, mas na área do atendimento são profissionais, qualificados. Você trabalha com vários convênios, você tem uma escola em período, né, que as crianças ficam lá. A PAI, além do atendimento de saúde, ela dá atendimento às famílias, ela tem uma padaria, né, que todo pão produzido lá que de consumo é feito, é uma oficina. Aí você tem agora o CDE, né, que tive a honra de participar da elaboração, da implantação desse projeto também lá na época, que são os adultos que eles estão envelhecendo. É aquela turma que foi da rede regular, né, chegou no limite e precisava de um suporte. Então, hoje, é um grupo imenso de ex-alunos que voltaram e estão lá com atividade de judô, jiu-jitsu, capoeira, dança, teatro, artesanato, tudo que você imaginar tem lá, inclusive para as famílias. Agora, é humanamente impossível atender a toda a demanda. Você, às vezes, tem... e aí, o que ocorre? As famílias estão indo, aquelas que não conseguem, à Defensoria Pública. Aquelas famílias mais articuladas, e a Defensoria Pública cobra do governo que execute, porque quando chega com a lista, a PAI já coloca a lista dela, vai tirar quem, né? E a PAI, ela respeita muito a fila. Lá não tem esse negócio, não tem, a fila é igual para todo mundo, né? A gente sabe o quanto que é difícil, muitas vezes a criança está lá dentro, ela não consegue todos os atendimentos que ela precisa, né? Era mais cômodo para a PAI falar, poxa, eu vou atender a 100 crianças e fico tocando aqui. Não, mas a PAI, vendo a necessidade, ela está sempre crescendo, e aí aumenta a cobrança e, às vezes, a transferência de responsabilidade, que eu volto a repetir. A gente ajuda o governo, mas o governo que tem a obrigação de executar. E a gente tem a obrigação de prestar conta dos convênios. Orar e vigiar e fiscalizar, né? Justamente. Isso aí. Porque, e a gente acredita que tem que fiscalizar mesmo. Porque se não fiscalizar, hoje em dia, a gente tem que fazer um organograma de tudo e obedecer a prioridade, mas não esquecer como um todo, né? Mas eu queria fazer uma pergunta, assim, só para o povo saber, que eu sempre pergunto. Em porcentagem, eu gosto muito assim de promédios, assim. Você já viu muitas pessoas assim que entraram lá? É claro que varia muito de grau, de ficarem assim, recuperarem. Nossa, já tem, assim. Você tem aquelas pessoas como o meu irmão, que a gente já entendeu, vai ser limitado para o resto da vida, não vai constituir família, nunca vai produzir, não vai para a escola regular, né? Mas você tem aqueles que avançam. Nós temos ex-alunos, pelo menos os 3 que eu conheço, que são professores. Porque às vezes ela é uma deficiência física, uma deficiência auditiva, né? Que a PAI também não cuida só da questão cognitiva. Né? Ela cuida da parte física também. Então nós temos ex-alunos ali que a maior alegria nossa na vida é ver. Que maravilha, hein? Teve uma recente agora, se formou em fonoaudiologia. Que legal, hein? Né? Temos fisioterapeuta, temos vários profissionais que saíram, porque a PAI também tem esse compromisso de capacitar e encaminhar para o mercado de trabalho. Quantas e quantas pessoas a gente teve a oportunidade de encaminhar. Então é bastante complexo, né? Isso é bom colocar para esclarecer. Porque não é limitar só o atendimento de saúde. E aí você enfrenta um outro problema também, a falta de profissionais no país. Né? Você hoje, para conseguir uma terapeuta ocupacional, é difícil. Um neuropediatra, né, no particular, nos convênios, estão esperando 3, 4 meses. Imagina pelo SUS. Aí, infelizmente, e principalmente sofre o mais pobre sempre. Exatamente. Infelizmente, a bomba sempre estoura para o lado mais fraco. Agora, pobre. Eu também vejo que as cidades do interior, ela tem uma tendência, eu não falo que Friburgo ainda vamos chamar assim, o oásis ainda da Friburgo, Petrópolis, Teresópolis, mas tem muitas cidadezinhas pequenininhas que, se já é difícil, aí fica muito feio, porque hoje, na camada social, formadores de opinião, pessoas
Uma coisa é a pessoa saber alguma coisa, outra coisa é ser um PhD. É complicado. Justamente, por exemplo, aí a mãe não consegue, aí ela tem que se virar, às vezes tirar quando tem o benefício do governo, que nem todas têm, depende de renda per capita. Sim. Né? Mas quando tem esse benefício, ela tira, vai pagar R$600 numa consulta do neuro. Aí quando tem o diagnóstico, né, vem uma lista precisa de fonoaudiólogo, psicólogo, terapeuta ocupacional, tudo que você imaginar precisa. E aí? Né, os governos com essa demanda toda não dão conta. Né? E aí a gente não sabe que caminho vai tomar. No caso dessas pessoas, por exemplo, com dificuldade, o termo certo é dislalia ou dislexia. Sim, sim. Até que ponto assim, essas crianças que tem esse... E é um trabalho muito, a dislexia, por exemplo, voltado para fono, é um trabalho que vai fazendo. Por exemplo, a PAI tem uma coisa muito interessante, é um trabalho muito em equipe. Então, toda semana, além das reuniões de casos específicos, você tem reunião de equipe para debater cada assunto, cada caso, porque tem que ter essas reuniões, porque por ser multidisciplinar, né, você está todo mundo ligado, você tem que estar fono, dialogando com o psicólogo, com o médico, então isso é importante. Então, às vezes, tem criança que às vezes nem sempre a mãe entende e reconhece, que você tem 12 a 15 profissionais envolvidos só com ela. É multidisciplinar. Né? Você tem, às vezes, tem uma merendeira que faz o almoço, tem auxiliar de classe, tem o professor, aí tem um professor de educação física, aí tem fonoaudiólogo, tem psicólogo, aí quando você olha, é uma gama muito grande. E a gente fica naquele dilema, né? Se a gente se limitar, a fila vai aumentar cada vez mais. Verdade. Agora, aproveitando uma frase, um comentário que você falou, e eu quero retificar, é uma coisa muito importante isso, e que eu sinto muito na sociedade aqui, principalmente do interior, sim, é o alto consumo de dois compostos, um composto iônico, sal, que é um composto iônico, que aumenta a pressão, detona o QI dos rins, e o açúcar. Tem um amigo meu que diz com muita propriedade que tem, na verdade até vou inserir um quarto. São 4 pós brancos que são terríveis. É o excesso de sal, excesso de açúcar e trigo. Infelizmente hoje a gente vive uma pandemia de cocaína também. Sim. Que isso também são estudos, né? A síndrome alcoólico fetal, isso tudo acarreta transtorno nas crianças. Pode causar. E isso tem que ser muito debatido, porque é muita gente dependente de substâncias aí que afetam. Né? Pra você ver que tristeza é o cigarro na gestação, que tristeza é a cocaína, que tristeza é qualquer tipo de droga, medicamento, remédio. Vai nascer já. Sim. E essa pausa que você está... É muito importante colocar, sim, porque o cigarro é um veneno para a saúde. Porque o cigarro, a função do pulmão é ficar umedecido. Então, o cigarro ele seca as vias respiratórias, ele tem várias toxinas, e entre elas alcatrão e nicotina, e com o passar das décadas poderão desenvolver até um câncer. Sim, e você tem uma outra questão também, que gravidez precoce. Antigamente você falava em gravidez na adolescência, hoje nós estamos discutindo gravidez na pré-adolescência. Muitas vezes a pessoa não está nem formada para ter um filho. Então, assim, as questões são muito complexas, envolve. Por isso que antes de eu vir trabalhar com a minha mãe, fiquei 20 anos ali com ela, direto, assim, mesmo por causa das enchentes, era uma atrás da outra. Meu trabalho na federação era sair, percorrer. Eu trabalhei mais de... Dona Dorinha continua ainda nativa? Ela está um pouquinho parada agora que ela teve um probleminha de saúde, mas a PAI está muito bem encaminhada. Né? A gente tem uma diretoria muito forte lá. Né? Hoje o Walter está tocando lá como gestor, mas ela continua presidente. Mas a gente sempre foi muito calçado numa diretoria forte. Né? Porque a PAI, ela sozinha, ninguém faz nada sozinho. Ninguém faz nada, sim. Não faz. A minha mãe, eu tenho muito orgulho dela, que eu falo assim, eu nunca vi uma pessoa com a capacidade de se reerguer tão fácil. Né? Aí eu estava até voltando lá. Meu trabalho foi durante
8 anos percorrendo mais de 130 cidades de alguns estados do Rio, Minas, Bahia, fazendo palestra para adolescentes sobre prevenção e fundando a APAE, cidadezinha que não tinha APAE, a gente ia lá. Minha mãe foi presidente, a Federação das APAEs foi fundada aqui em Friburgo, minha mãe foi a primeira vice-presidente, né? E a gente sempre fazia trabalho dentro das escolas porque são os adolescentes que levam as informações e ficam com medo. Porque ninguém quer ter um filho com deficiência. A grande verdade é essa. Você não planeja, você não escolhe, né? Hoje você vê que a APAE, ela atende lá todas as classes sociais, sem distinção. Óbvio que a maioria são pessoas de baixa renda, porque quem tem recurso recorre a particular, a clínica particular. Agora, quem não tem que depender basicamente dessas instituições, que nós temos outras em Friburgo também que fazem um bom trabalho. Mas a gente sempre trabalhou com essa perspectiva da prevenção, a gente acredita muito nisso, né? E reduziu bastante o número de paralisia cerebral. Enquanto o autismo cresceu, melhorou o pré-natal na rede pública, o atendimento, foram diminuindo os casos de paralisia, que pouco se fala. Né? Que o brasileiro tem muito esse hábito, ele vê só o que falta, mas não reconhece avanço. Né? Verdade. E ter esse entendimento que tudo que se tem, todos os atendimentos, todas as conquistas, foi através de luta política também para garantir na lei isso aí. Senão essas instituições, se não tem garantia dentro da lei, não conseguia nada. Por exemplo, a APAE, ela quando se viu na quinta enchente, porque foi uma enchente atrás da outra, a gente já não aguentava mais acordar e ver tudo. Aí, em 2010, a APAE entendeu o quê? Poxa, existe recurso em Brasília de emenda parlamentar, nós vamos ter que correr atrás desse recurso. E aí foi onde a APAE deu um grande salto, foi captando esse recurso para construir, para equipar. Hoje você pode usar. Então lá, eu não vou nem citar nomes que eu acho até antiético, mas nós temos de 12 a 13 deputados que destinaram recurso para a APAE, desde esquerda, direita e centro, porque você depende, o político não está lá para isso. É para isso que a gente tem que mandar recursos para as instituições. E esse dinheiro que vem dessas emendas, ele não é bom só para a APAE. Ele é bom para a cidade, porque é um recurso que vem, que desonera o município, você investe na cidade, você compra nas lojas de materiais de construção, você contrata profissionais daqui de Friburgo, ou seja, é uma gestão de empresa. Você pensa bem, gerir 130 profissionais, sendo que você tem mais de 100 de nível superior, porque são técnicos. Então, você trabalha com várias categorias. Então, nesse sentido, o que é ruim para a gente, que eu até estava comentando com você antes, que me deixa muito triste, na verdade, é que quando a minha mãe fundou a APAE, ela não fundou para atender só a paralisia cerebral, ela atendeu para atender a todos. A APAE trabalha com autismo quando ninguém falava em autismo. Há 40 anos a APAE trabalha com autista. Só que, às vezes, começa a segmentar. Todos têm a mesma necessidade de atendimento. Aí o síndrome de Down reúne grupos específicos, está certo, dentro de grupo cada um se identifica, paralisia cerebral se reúne, o autismo briga só pelo autista, o deficiente físico briga só pelo deficiente físico, e o surdo briga só pelo surdo, e a gente entende que dividido ninguém ganha. Se a gente se unisse em torno da mesma luta que a necessidade, eu acho que a gente estava conseguindo muito mais. Porque a união faz a força. Faz, mas quando você divide, você cria nichos políticos que as pessoas se apropriam né, da causa como se fosse... E, na verdade, a necessidade é para todos. Todos precisam. Né? E isso é ruim para o movimento de defesa da pessoa com deficiência. Se todo mundo lutasse junto, teria mais força. Né? É claro, isso aí é muito, muito importante colocar isso, porque a união faz a força. Entendeu? Eu, entrando agora na física, todos os corpos se atraem mutuamente na razão direta de sua massa e na razão inversa do quadrado de sua distância. Tudo tem movimento. O que eu quero deixar claro com isso? Que a gente tem que fortificar, nos unirmos, buscarmos arestas nos sentidos profissionais adequados e bem preparados para que possam
criar uma equipe multidisciplinar que possa atender a todos de uma maneira perfeita. E sempre para olhar para a família. Então, na APAE, o que aconteceu? Uma coisa a minha mãe foi criando os programas dentro da APAE em função de tudo que meu irmão não teve. Primeiro, vão investir na prevenção porque faltou prevenção para o meu irmão. Depois, olha, não tem escola, vamos investir em escola. Então, a APAE investiu numa escola. Ó, não tem esporte, vamos investir em esporte. Agora estão ficando adolescentes, estão ficando velhos, nós precisamos investir. Então, hoje, o grande sonho da minha mãe, né, e nosso, é porque acontece que antes eles tinham uma sobrevida menor. Hoje, a gente vai vivendo dentro da nossa realidade. Hoje, por exemplo, a minha mãe meu pai faleceu, eu tenho uma mãe de 85 anos, meu irmão está com 55 anos. Ou seja, hoje você tem que ter projeto, não é para amparar só eles na idade adulta, é amparar a mãe também, que os dois não vão se separar nunca. Entendeu? Então, hoje a gente fica muito preocupado com essas famílias que não têm estrutura nenhuma, onde que eles vão ficar quando a mãe for embora. E cria uma simbiose muito grande, né? Essa simbiose realmente é uma situação muito caótica, assim, porque tem, como você acabou de falar, tem várias esferas, né? Tem graus diferentes, sim. Tudo. Para uma pessoa que nasce com karma, vamos chamar assim, sim. De uma situação dessa, é muito complicada, porque eu acho que a maior, vamos chamar assim, o termo certo que eu quero usar, a maior arma, vamos chamar assim, é a família, meu amigo. A família, olha, por isso que família é a base, né? É o alicerce, é a base de tudo. Então, por exemplo, qualquer coisa que é ligada... Porque se você não tem a sorte de contar com a sua família... Você está perdido. Claro, que você pode... eu acredito muito na probabilidade de lei de causa e efeito. Você pode até encontrar, tipo, almas gêmeas... Eu até sim. encontrar, por exemplo, igual cachorro e gato, que são muito amigos quando são criados desde bebês. E existe até terapia com animais também, né? Exatamente. Inclusive, até outra que muito que também, bom. Ecoterapia, agora parou na... Mas a gente sempre teve ecoterapia, agora que deu uma parada por questão de logística lá. Então, e outra coisa que acabou de falar também, que é a prática de exercício. Melhora a serotonina, a dopamina. Por isso que tem bastante atividade para eles nessa área lá. E eles gostam, né? A mente, ela tem que ser ocupada. Sim. Porque a mente vazia é a oficina do... E uma vez a gente recebe alguns questionamentos. Uma vez uma pessoa perguntou, mas poxa, seu irmão, né? Nessa condição, por que nasce assim? Eu falei, olha só, é minha visão, né, pessoal? Sim, claro. Cada um na vida, eu acredito que o maior direito que a gente tem de todos é o direito à vida. A vida é tudo. E ele nunca, o que eu falei, nunca vai poder constituir família, vai ser dependente do resto da vida. Mas só que se ele não tivesse nascido, minha mãe não fundaria a APAE. Profundo isso, hein? Isso é visão holística. Né? Ele não fundaria a APAE. E se não fosse ele, na verdade, milhares de crianças que hoje estão incluídas na sociedade não teria nada. Então, todo mundo tem um sentido para estar nessa vida. E é aí que eu vejo a importância dessa questão da espiritualidade, cada um dentro da sua crença, mas eu acredito muito nisso. Né? Todo mundo tem a sua missão. Porque nem todo mundo vai nascer como uma abelha rainha. O mundo... É triste falar isso, mas eu vou ter que falar. Uma coisa que eu estudei, que eu já observei. O mundo, na realidade, desde a época do Império Bizantino, o mundo é para poucos. São poucos que são faixa preta de artes marciais mistas. São poucos. Os grandes gênios, seja nas artes marciais, seja no intelecto, você não vai encontrar, por mais que vai estudar um doutor Enéas da vida. Raro. Entendeu? Né? Isso aí. E tem os superdotados também, que é outra categoria. Né? Outra categoria. Mas, de qualquer maneira, o mundo, na realidade, ele... Eu até faço uma frase que eu sempre uso, a natureza ela é pródiga e costuma gostar de ajudar os indivíduos robustos.
para a própria manutenção e conservação da espécie animal ou vegetal. E o ser humano, ele tem uma tendência, tá? Outro dia eu estava falando com a pessoa lá de Bom Jardim, até e tudo. O ser humano gosta de pessoas fortes. Sim. Gosta de pessoas que tenham força. Atrai, né? Que atrai as coisas boas. Que dá boas. Segurança. Que dá segurança. E isso é importante através de quê? Através de exemplo. Porque o exemplo arrasta multidões. Olha só, Bom Jardim. Exemplo arrasta multidão. Não adianta dar tapinha nas costas. Isso aí o mundo tá cheio. O negócio é arregaçar a manga e ir pra luta. Porque a vida é curta. Você falou uma coisa muito importante. Eu costumo dizer muito para as mães, que eu conheço, mas não. Que eu falo, olha, a gente sabe que é difícil. Então, quando você tem um filho especial, você pode ter certeza que não tem como você vai ter uma vida normal como você planejou. As coisas mudam, você vai ter que se adequar. É mais difícil, é difícil educar um filho sem deficiência hoje. Imagina com deficiência. Então, as coisas não são fáceis, é duro, nem tudo que está na lei. A lei é aquilo que a gente almeja. Sim, sim. Mas claro. A execução é muito distinta. E aí, infelizmente, acontece... assim como existe a política boa, existe a política rasteira. Das pessoas se apropriarem muito, prometendo coisas para essas famílias que não vão acontecer, às vezes. Que usam, muitas das vezes, o pobre como massa de manobra. Isso, sem conhecer a realidade. Usam as instituições, mas nunca teve lá tirando uma pá de lama. E fala, não, eles têm... Não, a obrigação sempre vai ser do Estado. A lei diz que a obrigação é do Estado, a gente faz o que pode. Agora, eu tenho muito orgulho, por não querendo ser demagogo, mas pela minha vivência, que eu conheço muitas rapazes ao longo da minha vida aí. Pô, é muito orgulho você ver a PAI de Friburgo hoje ser referência. Né? Eu faço um convite para você ir lá também conhecer. É uma PAI que, se você entra, você parece estar entrando numa clínica de Zona Sul do Rio. É tudo muito limpo, muito cuidado. E aí a população tem os espíritos ruins, né? Não, a PAI está rica. Não está rica. A PAI aplica bem o recurso e você chega lá, você tem um ambiente limpo, cuidado. Você entra lá, é tudo um brinco. Todas as TVs, todas as salas têm TV de 40 polegadas. Então, tudo que tem lá é para essas crianças. Só que, muitas vezes, são recursos que você não pode contratar profissional. É verba carimbada, você só pode usar para aquilo. Então, se tem um recurso e a gente pode melhorar a qualidade, né, da recepção das famílias, né, a alimentação, você vê a alimentação deles lá é de primeira. Né? Nós temos um projeto com a Conab há mais de 15 anos lá, que tem alimentação. As doações vão diminuindo ao longo quanto mais crise, menos doação. Né? A gente promove os eventos. Eu, para falar a verdade, assim, já esperava, de uma maneira geral, eu comentei isso, para não estar gravado aqui, da América do Sul, porque eu tive em Caracas, nada melhor. Tem um provérbio chinês que fala: o olhar vale mais que mil palavras. Sim. Eu não estou aqui e tudo. Eu não estou aqui puxando para um lado, eu estou dizendo a realidade. Nada melhor do que ver o que era, por exemplo, uma Venezuela, né? Sim. Com a quarta economia, a 20ª economia mundial e o mais rico da América Latina. E olha, tendo somente o petróleo como fonte de patamar alto. E dominou o mundo. De repente, entrou lá um dito cujo lá, Hugo Chávez. Porque, veja bem, o Estado é uma nação juridicamente organizada, assim deveria ser. Mas quando o senhor abre os olhos, vai para países pequenininhos como a Noruega, você vê o seguinte: o que eu pude ver, até não sou político, mas eu tenho que falar, do antigo, é responsabilidade fiscal. É tudo. Responsabilidade fiscal. Qualquer coisa tem que ter auditoria. Porque, olha, gente, eu gosto muito de falar, porque eu amo o Brasil. Tenho que falar, eu não quero agradar, mas eu tenho que falar. Um homem que mostrou o Brasil como era, que na pior época da tua vida, o cara tapinha nas costas, tô cheio. Agora, uma pessoa que não sabe reconhecer
o âmago daquela coisa na pior hora. Uma pessoa que levou facada, que luta pelo Brasil, que botou água no sertão, salvou vida, que ama a família, que ama os animais. Que, por exemplo, o caso lá no Nordeste Sertão, falta da. Gente, H2O é coisa primordial à saúde. Anos e séculos o sertão vivendo, dependendo. Você tocou num assunto aí muito importante, que uma das maiores causas de doença e deficiência, você não tenha dúvida, é o saneamento básico. Nós temos 100 milhões de pessoas que não têm saneamento. Então, o marco do saneamento básico foi o maior avanço que esse país já poderia ter e a gente precisa executar. Porque quanto mais pobreza, maior é um ciclo vicioso. É um ciclo vicioso. A pobreza gera mais deficiência e a deficiência reforça a pobreza. Reforça, e com a alimentação, que você acabou de falar. Isso, na medida que aquele dinheiro que você poderia estar investindo em outra área, você está investindo em tratamento que você poderia ter prevenido. É a minha angústia com os acidentes de moto. É uma coisa que tem que ter mais seriedade. Eu falei isso semana passada sobre moto. Porque quem sofre acidente de moto? São os jovens na faixa de 20 a 30 anos. É o público-alvo. Economicamente ativos, que Sim. deixam de produzir. O custo de um parafuso de titânio é um absurdo para o SUS. Então, esse cidadão que lá se acidentou, às vezes, por uma imprudência, ele vai custar demais para o SUS, ele vai ter que fazer, às vezes, fisioterapia anos e anos, um gasto absurdo. E outra, muitas vezes, mais um membro da família vai ter que deixar de trabalhar para cuidar. Olha o estrago que um acidente faz num sistema todo. E ainda vai ficar aposentado. Olha, meu amigo, eu quero fazer as suas para mim. Engraçado que parece que semana passada eu estava falando sobre isso. Isso é importante. Gente, as pessoas não têm ideia do titânio. Agora, você vai falar isso às vezes com pessoas que eu gosto até muito dos jovens. Acho que o jovem, ele é. Eles que têm que ser trabalhados. No sentido de dar condições. Só que o jovem tem uma tendência. Eu falo até em tudo. Nós já fomos desligado ao ego, sim, que é o eu. Sim. Então eles levam aquela coisa tudo ligado para ele. Mas o problema do despertar da consciência é o seguinte. Vamos lá, minha gente. Eu tenho muitos conhecidos aqui, assim, que me dou bem. Tudo. Sim. Agora, vocês já imaginou a mãe e o pai de vocês vendo vocês gritando de dor por uma irresponsabilidade, vou até mais longe, me desculpem. Uma insanidade. Insanidade, gente. Eu prefiro que vocês fiquem com raiva de mim e que vocês não sofram nos hospitais. Pô, porque olha, um pai bravo, uma pessoa que de repente às vezes é austero com o animal, mas que ama, porque quem ama cuida. Sim. Sim. Quem ama, cuida. Aquele cara que vê um animal na rua, não tá nem aí, que vê uma criança atravessar, botar a mão. De bons, existe uma diferença muito grande. Eu até falei lá com o pessoal lá de Bom Jardim. Eu prefiro uma pessoa que fala a verdade, às vezes pode até omitir, mas não mentir, do que uma pessoa que fala aquilo que você quer ouvir. Aquilo que você quer ouvir, é fácil, né? Agora, na hora que coloca a sua cara ali. E fazer e executar, porque. Não é fácil, não. Por isso que eu digo, é forte, é aquele cara que põe a cara para bater. Porque existe uma diferença grande, né? Entre sonhar em fazer, pensar em fazer, tentar fazer. Fazer e fazer bem feito, né? Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Porque, veja bem, por isso que eu admiro o voluntário. Você acabou de falar aí. Eu já fui funcionário, hoje eu estou no voluntariado, né? Porque eu não posso abrir mão de participar da PAI de forma nenhuma. Agora, tem uma pessoa, na minha opinião, pelo que você me falou aí, que foi uma glória, tem que falar isso aí, que te fez um grande homem, que chama-se Dona Dorinha. Ela e o meu pai foi porque o que acontece, né? A minha mãe, ela teve que correr atrás, foi na luta, não é porque não tinha nada. Hoje as famílias têm benefício do governo, graças a ela também, desses movimentos da PAI, o LOAS, o BPC, quem iniciou esse movimento foram as pessoas com deficiência, depois se estendeu ao idoso e às doenças raras, né? Hoje o cara com 65 anos muitas pessoas não sabem sobre o LOAS.
o público-alvo que tem direito na aposentadoria ao LOAS ou não, que até que se abrangesse assim um pouco das pessoas. Na verdade, o que acontece, né? Hoje até depende muito de critérios de renda. Então tem muita fraude também. Né? Infelizmente. Infelizmente, porque o que exige é muito cruel, é que a família ter uma renda per capita de 1/4 de salário mínimo por pessoa para ter direito. E aí... Isso é um absurdo. É um absurdo. O ideal seria... Mas a maioria já tem conseguido. Agora, o que eu fico muito triste é que quem tem um discernimento melhor, busca advogado, está indo para a Defensoria Pública e o município está sendo obrigado a pagar clínicas particulares. Isso aí está dando um conflito. O município, às vezes, não consegue dar conta dessas demandas judiciais, mas aquele pobrezinho lá, aquele carente, aquele lá, é o que a gente se preocupa. É essa que eu estou falando, que tem 3 filhos e mora em São Lourenço, famílias com 2, famílias de baixa renda mesmo, que mora o grupo familiar, 10 pessoas. Esses, às vezes, ficam na fila, porque não tem nem quem... Por mais que a instituição oriente, ninguém, às vezes, dá esse acesso. Agora, né? Vou usar o português literário. Analisemos friamente. Muita gente fala analisamos. Não, analisemos. Agora... E se aqui no Rio de Janeiro, que é Rio, São Paulo, primeiro, o Rio e Minas são os estados assim que são empatados. Sim, ora a Minas está na frente, ora o Rio, popular, entendeu? Em riqueza. Minas tem mais riqueza natural, mas o Rio fatura mais com está mais ou menos ali próximo. É muito colado. Ali petróleo de um lado, petróleo, minério do outro. Minério do outro. E vem também o Rio fatura muito com o turismo. Sim, então, sim. E o Minas varia muito. O café lá no sul de Minas, etc, etc. Mas quando a gente vai para o sertão nordestino... A coisa pior. Aí, você está falando... Porque aqui você ainda tem alguma condição. Você vai para um sertão, o que tem ali? O único cara que eu vi se preocupar, pode ser errado, um cara que eu vi se preocupar com o sertão chama-se Jair Messias Bolsonaro. Ele foi lá, ele pegou numa pandemia, 2 anos, fica em casa, que a economia vem depois. Ele pegou lá, botou água no sertão nordestino. Porque o negócio é fazer, gente, é a luta. Não botou nome no jornal, não pagou, não fez, mas ele fez, ele teve a sensibilidade de trazer dignidade, eu vou referir, dignidade ao povo nordestino. Cara, porque não adianta você usar o cara para dar uma migalha. Gente, é igual, eu quando faço alguma coisa, eu não faço querendo troca. Porque quem faz troca, eu não vou ser falso. Veja bem, eu não gosto de criticar por criticar. Fazer troca é uma coisa assim muito... que faz parte da sociedade contemporânea. Sim. Mas o trabalho, que é o despertar da consciência, que uma pessoa, que ela enxerga, como você acabou de falar aí no caso do teu irmão, a matriarca, que tem uma sensibilidade de ver a criança e apesar de tudo, através dela ter tirado força de onde ela não tinha. Pois é. Porque a pessoa não tinha força, mas foi lá e fez. Eu sou suspeito, mas eu costumo dizer muito para minha mãe que eu ultrapasso o amor de mãe. Eu tenho admiração assim profunda, porque eu acompanhei a vida dela toda. Meu pai, porque teve que trabalhar para minha mãe poder cuidar do meu filho. Trabalhava muito, você não tinha recurso. Hoje você tem ônibus de graça, o acesso ao transporte, você tem o benefício do governo, você tem profissional para atender. Falta muito, óbvio, né? Mas não tinha nada. E aqui em Nova Friburgo tem uma coisa muito legal, que já tem uns anos, quando eu vim para cá já tinha, mas antigamente, quando eu passeava, não tinha. O cara tinha, por exemplo, antigamente, o cara morava, por exemplo, lá no Nova Suíça, e queria ir para Olaria ou para Cascatinha. O que ele fazia? Ele tinha que pagar 2 passagens para ir, 2 para voltar. Hoje, ele pode, através de tudo, numa determinada hora, de sair do centro, ou melhor, do bairro,
não ter que parar no centro. Ele vai parar no centro. Ele pode pegar em 2 passagens, uma para ir para voltar. Então, houve, de uma certa forma, um avanço. Um avanço e tudo. Claro que não é o ideal, mas já teve também um avanço, né? Sim, e o transporte, na verdade, é um grande problema dessas famílias. Porque hoje, para um deficiente depender de ônibus, de transporte público, ele está perdido. Isso aí é um outro tema que eu ia esticar muito aqui para falar, mas é o acesso ao transporte. Tem famílias que deixam o atendimento falta de transporte. Entendeu? Isso aí é um tema difícil. Nós temos 3 vans há mais de 15 anos para atender uma demanda que aumentou 10 vezes nos últimos 15 anos e não avançou em nada. Né? Já que nós estamos falando assim, já está terminando os prazos, mas já que nós estamos falando sobre tudo também, eu queria também, sempre eu coloco isso, que eu acho importante, porque a verdade o que é? Repetição. Repita after noon, repita depois. Eu sempre uso. É a não exclusão dos nossos maiores amigos também, que são os animais. Sim. Botar o hospital público para cães, como o próprio Mito fez, colocar, ter uma visão holística sobre os animais. Ser vivo merece respeito. Merece carinho, ternura e respeito. Independente, né? E outra coisa, eu vou falar isso aí, alguns homens, assim, terem uma mulher não somente como fonte de prazer, né? Porque o mundo, ele te atrai. Sim. Botar a cabeça aqui para dar um charme. E te atrai e te trai. Ao mesmo tempo que você toma aquele sorvete vai trazer a gordura trans. Sim. Que vai te matar. Pois é. Então você tem que tomar cuidado. Gordura trans é um dos venenos para a saúde. Inclusive eu tive oportunidade aí de militar muito nessa área de segurança alimentar. A gente sempre lutou muito contra a questão dos transgênios. Né, que você muda a genética do alimento, naturalmente você vai mudar a genética de quem consome também. Exatamente. Então existem muitos estudos nessa área aí em relação ao autismo, né, porque a quantidade é absurda, não sei onde a gente vai parar. Entendeu? A gente espera que realmente, e não é uma questão de Friburgo, né? É uma questão do uso abusivo de agrotóxico. Tem uma série de coisas aí que a gente precisa olhar melhor, né? E nada mais do que 2 pessoas, assim, uma pessoa também que tem essa visão holística de viver, olhar e enxergar, de falar, porque realmente são venenos. Sim. Às vezes você vai, por exemplo, no caso da vassoura de bruxa lá em Ilhéus, no sul da Bahia, por causa do cacau e tudo, a pessoa, para proteger aquele produto, vai colocar agrotóxico e vai estar consumindo. E uma das coisas que afetam, por isso que tem muita gente com má formação na área rural, é o aparelho reprodutor. Porque eles usam aquele equipamento aqui e muitas vezes vai escorrendo, mexe no sistema nervoso central, causa uma série. Então são muitas coisas, né? Mas que a gente vai lutando aí, né? Enquanto tiver gente na fila. A fila anda, né? Agora eu quero ter esperança e peço encarecidamente para as autoridades aqui, nada para mim. Quero só agradecer, mas pedir também para as pessoas continuar olhando com carinho para isso. E também, meus amigos, eu não quero que vocês esqueçam, ou como carioca ter essa visão. Sim. E tudo. Dos animais, gente. Tem o controle de natalidade, a melhor coisa que pode ter é controle de natalidade. Tem que ser, porque não tem. Porque, veja bem, um turista que vem, porque o nível, já que estou falando em renda per capita, pessoas que têm renda per capita alta, eles têm amor incondicional, as pessoas mais eruditas têm amor incondicional aos animais. E eu acho que o animal ele tem que ser tratado com carinho. Sim. E aproveitar e elogiar também, mandar um abração pela causa que a sua mãe, Dona Dorinha, fez, agradecê-la por ter feito uma pessoa bacana, legal, como a sua pessoa. Agradecer a todo mundo. Queria mandar um grande abraço para aquela pessoa lá que me trouxe alegria, compaixão, no sentido de trazer a verdade acima de tudo. Está me escutando, está me vendo aqui, acompanha, eu fico muito feliz. E logo estará convidada para vir. E estarei sempre aqui na podcast e na TV Real para todo esse município. E espero contar contigo mais vezes aqui. Te agradeço o convite. Porque
eu gostei, você foi pontual e tudo. E os temas são amplos, né? E eu espero também ver melhoras cada vez mais no seu irmão, dentro daquela limitação que você me contou, né? Sim, tudo, sim. Mas mesmo assim, o olhar vale mais que 1000 palavras. De repente, qualquer coisa que... Eles falam com os olhos, isso aí é mais certo que tudo. O olhar vale mais que 1000 palavras. Então é isso, minha gente. Eu quero agradecer de novo, mandar um abraço de grande pro Henrique e pro Guto. Guto é um cara nota 1000, cara. É meu conterrâneo, carioca também. Gente boa demais, gosto muito do Guto. E sempre bem, uma pessoa que tem uma... E outra coisa, mandar um abraço também para o filho do Guto também, que é um garoto novo, que faz Kumon, que eu acho que Kumon é o despertado da inteligência, porque faz o cara... Porque, só para terminar, não vou demorar... Uma coisa que eu já observei, para dar uma pausinha, para dar aquele charme, assim, para não respirar, é o seguinte, uma coisa interessante, o japonês, na realidade, eles fazem yoga, tai chi chuan, qigong. Eles não são tão... Olha só o que eu vou dizer, depois vocês vão me entender. Eles não são tão inteligentes assim na teoria, mas são brilhantes. Por quê? Porque eles desenvolvem técnicas de respiração, técnicas de isometria, alongamentos. É importante, ninguém fala, né? Aliás, eu sempre falo alongamento, né? Alongamento é o elixir da juventude. Porque quanto mais solto o ser humano tiver, porque o corpo fala, né? Quanto mais você tiver solto, por isso que eu falei que numa luta, por mais massa gorda ou massa magra que tiver, nunca um profissional como o Mike Tyson, que é brilhante ganharia do Bruce Lee, porque ele tem a isometria. Exatamente. E a flexibilidade e a imprevisibilidade. Meu amigo, então é isso. Um grande abraço a todos. Mais uma vez quero agradecer a sua presença. Eu que agradeço, só que vou encerrar aqui mandando um grande abraço aí para minha mãe, que é uma pessoa extraordinária, para toda a equipe, especialmente o Walter lá que está tocando lá, trabalha de segunda a segunda, 12, 15 horas por dia, e toda a equipe, toda a diretoria. Um abraço especial para todos os pais, né, nesse próximo dia aí, sobretudo para aqueles pais que têm filhos com deficiência, que tem muito pai também que assume o filho sozinho. Assim seja. Grande abraço. Estamos